Tem duas dinâmicas ofensivas, duas jogadas muito específicas que estão dando muito certo no Flamengo. Eu quero mostrar para vocês nesse vídeo de hoje que jogadas são essas. Quer descobrir quais jogadas são essas que estão machucando tantos adversários do Flamengo? Fica aqui comigo então. E aí, vamos falar de tática? Meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. E antes da gente começar a falar dessas duas jogadas tão importantes que estão fazendo tanta diferença no ataque do Flamengo, eu quero só explicar para vocês por que é que eu resolvi fazer esse conteúdo hoje. Eu já fiz todas as críticas que eu tinha para fazer ontem, né? Fiz um pós-jogo que é praticamente um filme, né? Um documentário, um curta-metragem, barra longa, né? 38 minutos. Tem muita gente que não quis ver porque ficou muito longo, né? Eu entendo. Pesei demais a mão, né? Acontece. Bom, nesse vídeo de ontem, até porque ficou muito longo, eu abordei muitas coisas sobre muitos aspectos, sobre muitas óticas, e falei muito sobre o que eu acho que aconteceu de errado nessa partida, sobre arbitragens, que não cabe mais nem falar nada. Fiz as minhas críticas aqui ao Felipe também. Achei que o Felipe demorou um pouco para mexer. O Pedro e a Arrascaeta já mostravam uma baixa na sua intensidade sem a bola há 10 minutos e continuaram em campo. Então, acho que o Felipe peca aí. Peca também ao não colocar o Carrascal, na minha visão, né? Poderia ter colocado o Carrascal no lugar do Plata, no lugar do Arrasca, em vez de ter entrado só com o BH e com Luiz Araújo, entrado também com o Carrascal. De 3 mudanças, arriscar um pouquinho mais, deixar só uma para o final. Enfim, essa questão do timing das mudanças do Felipe ainda é algo que o Felipe vai ter que melhorar, vai ter que trabalhar, vai ter que desenvolver. Isso também passa muito pela inexperiência, ele vai completar 1 ano ainda como treinador profissional, então faz parte de um processo. Mas sim, a gente vai apontar aqui o que a gente não acha legal, né? O torcedor tá chateado, eu poderia fazer um vídeo aqui falando que o Pedro não poderia ter dado aquele passe de letra, fazer um vídeo aqui desenvolvendo mais essa questão das substituições do Felipe, mas eu acho que, pelo menos para mim, tá? Faz mais sentido olhar aqui para o copo meio cheio, olhar para o que está sendo feito de bom. O plano inicial de jogo do Felipe sempre é muito bom. O Felipe sempre acerta muito no plano de jogo e as dinâmicas ofensivas estão cada vez mais ficando mais maduras. O Flamengo está cada vez mais maduro, fazendo jogadas que vão realmente machucando o seu adversário e fazendo também do Samuel Lino uma espécie de protagonista do ataque do Flamengo. O Flamengo tem jogadores de muita qualidade, o Arrascaeta e o Pedro são jogadores de muita qualidade, o Plata também, esses 4 da frente aí, mas o Felipe entende que por conta de uma característica específica do Samuel Lino, faz sentido promover algumas dinâmicas que, eu vou mostrar para vocês agora, estão funcionando muito bem e geram situações de gol, quase gol também. Geram muito perigo. Então, vamos começar agora a análise em vídeo. Só não esquece antes de deixar o like, tá? Se puder também comentar aqui, hypar, compartilhar, é muito importante para você ajudar o nosso trabalho. Esse canal tem um Pix, eu vou deixar aqui embaixo de mim, aqui, ó, o QR Code por alguns segundos. Tem também um clube de membros, você vai pagar muito pouco, quase um valor simbólico, você vai virar membro aqui do canal e vai ter muitas recompensas legais em troca. Muitas mesmo, tá? Vale muito a pena. E aproveita também para aproveitar a promoção do cupom Falando20 nos cursos do LabFoot. Tem o curso Explorando o Jogo, que é uma introdução à análise de desempenho, um curso muito interessante, vale muito a pena. Tem o curso de bola parada, que também é muito legal, você aprende todos os segredos aí da bola parada, então vale muito a pena fazer também. Tem a comunidade de mestres da análise, uma comunidade de analistas, que serve para aqueles que querem trabalhar no ramo do futebol, mas também serve para você que só quer aprender um pouquinho mais sobre esse esporte que você tanto ama. E tem também o curso Sistemas Táticos, que também é muito legal. Conhecer os sistemas táticos ajuda a gente a conhecer mais sobre o jogo. Então, coloca lá o cupom Falando20, você já viu os banners passando aí embaixo também da tela, coloca o cupom Falando20 que você vai ter 20% de desconto em cursos que já são baratos, que já tem um ótimo custo-benefício, então é desconto em cima de desconto, não dá para perder. Para você adquirir os seus cursos, você vai entrar aqui ou no comentário fixado, ou então na descrição do vídeo, vai ter ali os links, você vai seguir o passo a passo para colocar o cupom Falando20 e vai correr para o abraço. Bom, vamos olhar aqui então para essas dinâmicas que estão funcionando muito bem e que o Felipe está promovendo e que estão machucando muitos adversários. Vamos para o jogo da última quinta-feira, Flamengo Estudiantes, bola do Rossi no Ortiz, e o Flamengo tem feito muito isso aqui, ó, inversão de jogo no Samuel Lino.
Flamengo pesa o lado direito e coloca aqui o Samulino em 1-1. Isola, digamos assim, né, como se fala na linguagem mais técnica, isola ele aqui e deixa ele 1-1. Aqui, ele não fez uma jogada individual, tem uma ultrapassagem do Ayrton, o Samulino faz o passe no momento certo, na força certa também, ajuda muito aqui essa leitura que ele tem, essa técnica também dele para fazer o passe muito bem feito. Isso vai gerar um gol. Então, pré-assistência aqui do Lino, nessa dinâmica de inverter a jogada, deixar o Lino em 1-1 e depois tirar algum tipo de vantagem desse tipo de jogada, desse tipo de contexto, tá? Então, o cruzamento aqui do Ayrton e o Varela fazendo esse belíssimo gol, o segundo gol do Flamengo. Agora a gente vai olhar para o jogo contra, se não me engano, aqui é o Vitória, né? Acho que é o Vitória. Bola do Ortiz para o Pedro. O Ortiz vai usar algum jogador para ser o elo dessa inversão de jogada. Então, do Ortiz para o Pedro, do Pedro para o Arrasca, e o Arrasca dando um tapa aqui para o Lino. E esse gol aqui só não saiu porque o goleirão conseguiu tocar na bola e também porque o zagueirão foi muito bem aqui e tirou a bola em cima da linha. Vamos voltar mais um pouquinho. Flamengo e Mirassol. Muita qualidade na saída de jogo do Ortiz, né? Repara que é sempre o Ortiz, né? Ele conduz um pouquinho aqui, acha o Alan, e o Flamengo mais uma vez vai inverter a jogada, vai pesar o lado direito, a gente está vendo aqui, ó, 4 jogadores do Flamengo em volta da bola, e o Flamengo levando a bola do lado direito para o lado esquerdo. Pesa um lado e inverte a jogada, mais uma vez usando um jogador como elo aqui, né? Aqui a bola vai passar pelo Alan e também pelo Alexandre, vai chegar lá no Samulino, e ele vai estar em 1-1. Então o Felipe tem promovido, já não é de hoje, e isso tem machucado muitos adversários, esse tipo de jogada que o Samulino vai trabalhar esse 1-1, vai finalizar, e essa jogada aqui acabou gerando um escanteio, deixa eu só dar um play aqui, essa jogada aqui acabou gerando um escanteio que depois gerou o gol do Flamengo. Na sequência, o Flamengo tem um escanteio, bate o escanteio, a bola fica com a Arrasca, dá para o Lino cruza de canhota na cabeça do Léo Pereira. Então acabou sendo uma jogada que determinou, ajudou a determinar o lance de gol para o Flamengo. E aqui, voltando para o jogo contra o Vitória, um contra-ataque, o Jorginho roubou a bola, acha aqui o Arrasca, do Arrasca para o Lino, e o Lino vai achar que o Pedro, ó, domina a bola, vai empurrando esse defensor para trás, característica muito importante do Lino, recebe essa bola no 1-1, vai empurrando esse defensor para trás e o defensor fica sem saber a hora de dar o bote. Ele sabe que se ele der o bote, muito provavelmente o Lino vai passar. E aqui ele sabe que está no 1-1, então ele vai andando para trás. Se ele der o bote, é um abraço. E aí o que acontece aqui é o seguinte, ele vai conectar no Pedro, e o Pedro vai fazer esse golaço aqui absurdo, esse gol lindo do elástico e depois a cavada. Agora eu quero mostrar para vocês uma outra jogada que também envolve o Lino, que também tem a ver com a inversão, mas com a jogada da esquerda para a direita. O Felipe também promove muito essa dinâmica aqui e funciona muito, também muito por conta da capacidade técnica desse rapaz chamado Samuel Lino, que é um jogadoraço. Ele está potencializando muito o Arrasca. O Arrasca está se beneficiando muito da presença desse cara em campo e vocês vão entender agora por quê. Aqui, tinha mostrado para vocês 4 jogadores do Flamengo do lado direito, né? Aqui a gente está vendo 6 jogadores do Flamengo do lado esquerdo. 6. Muita gente do lado esquerdo. E aí, a capacidade do Lino de achar esse passe de fora para dentro, tá? E muitas vezes de primeira, tá? Olha aqui, de canhota, achando o Arrasca. O Arrasca domina com tempo e espaço. Por quê? Porque normalmente vão chegar 2 ou 3 jogadores para marcar o Lino nesse tipo de situação aqui. Então ele faz o passe de primeira, sabendo que já tem espaço e tempo para o Arrasca domina, acha aqui esse belo passe para o Varela, que escora para o Pedro e dá em gol, tá? Simples assim. Aqui ele vai receber, vai ficar de novo no meio de 2, quase 3, ó. Tem mais um terceiro jogador chegando, tem 2 aqui em cima dele. E o Arrasca aqui não está tão livre assim, mas o Samuel Lino consegue conectar e a capacidade do Lino de conectar esses passes, de acertar esse passe, de achar o Arrasca é absurda, tá? Ele quase nunca vai errar isso aqui. O Arrasca vai receber, vai mais uma vez invertendo o Varela, só que aqui o Varela dominou, a bola ficou um pouquinho junto demais do corpo e acabou subindo e acabou não virando gol. Mas reparem quantas jogadas que dão em gol, quase gol. Impressionante como o Flamengo consegue machucar muitos adversários com essas 2 jogadas e elas todas passando pelo Samuel Lino, que é, sim, uma espécie de protagonista dessas 2 dinâmicas aí que machucam muitos adversários. Olha só, mais uma vez, o lado esquerdo sendo pesado. Aqui não é do Samu para o Arrasca, porque o Arrasca dessa vez está dentro da área, é do Samu para o Saul, do Samu para o Saul. Aqui o Saul já ganhando as costas dos jogadores aqui do Juventude, tem 2 jogadores aqui marcando o Ayrton ao mesmo tempo, e de novo o Samu vai achar de primeira, tá? Capacidade que ele tem de achar de primeira. Entendeu que tem vantagem, entendeu que o adversário está com tempo e espaço. Não tem por que dominar essa bola. De primeira, o Saul recebe, faz esse cruzamento aqui, lindo, 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 pro Arrasca. O Pedro está arrastando a marcação ali também e dá em gol. Mais uma pré-assistência do Samuel Lino, tá? Mais uma pré-assistência dele, tá? Impressionante a quantidade de pré-assistências
que ele está dando. E a pré-assistência, gente, é uma estatística pouquíssimo valorizada. Muitas vezes, o passe da pré-assistência ele é mais difícil do que a assistência em si. E acaba que pouco se fala sobre isso. Fala muito sobre gol e assistência, participação direta em gol. Mas é até um erro não se falar tanto em pré-assistência, porque muitas vezes esse passe é mais difícil do que o passe da assistência. É ele que clareia a jogada. Olha só esse lance aqui na partida contra o Estudiantes na última quinta-feira. Ele recebe a bola, ele não dá o passe para o Arrasca de primeiro. O Arrasca até pede, o Arrasca até faz aquele movimento com a mão assim, tipo, dá aqui em mim que eu vou me virar aqui, vou driblar e vou resolver. Não, ele traz a bola para cá, ele espera ficar numa situação de 1 para 2, porque o Lino não se incomoda em ficar nesse contexto de 1 para 2. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Ele recebe a bola, se ele tiver contra 2, ele não se intimida. Se tiver que partir para cima, ele vai partir, só que ele entende que ele vai libertar espaço para o companheiro. E muitas vezes esse companheiro é simplesmente o Arrascaeta. Tá bom ou não? Tá bom? Acho que tá bom, né? Tá ótimo, né? Dá o tapa aqui para o Arrasca, ele tá livre, e o Arrasca vai achar que o Pedro, e aqui só não virou mais uma pré-assistência do SAMU, porque o Pedro acabou perdendo esse gol aqui na cara do Muslera. Mais uma vez a gente vai ver ele com o pé na linha, recebendo essa bola aqui junto da linha lateral, em amplitude aqui, tá com 2, tem 2 com ele. Gente, eu sempre falo para vocês, futebol é um jogo de resta 1. O Arrasca, muito inteligentemente, já percebeu também essa dinâmica de sempre vir 2 jogadores abordar o SAMU, então ele já ataca o espaço. Percebeu, opa, o SAMU tá com 2, então vai sobrar espaço para mim. Ele vai atacar esse espaço aqui e aqui quase que vira uma assistência do SAMU. É porque o Arrasca acabou finalizando em cima do zagueiro aqui. Então, impressionante a quantidade de jogadas determinantes, né, do SAMU, e o Felipe inteligentemente gerando dinâmicas para potencializar esse jogador, que é de um nível muito alto, tá? Aqui ele vai mais uma vez conectar no Arrasca, jogo contra o Estudiantes também. O Arrasca vai girar, vai achar o Plata, e aqui o Plata acabou pecando e não achou o De La Cruz, que vinha invadindo aqui a área, acabou dominando essa bola, finalizando, só que acabou que essa finalização foi bloqueada. Eu, particularmente, acho que o Felipe está certíssimo em tornar o SAMU uma espécie de protagonista das jogadas ofensivas. Não sei o que vocês pensam, quero que vocês comentem aqui. Eu tenho visto uma galera falar assim, mas ele finaliza mal. Gente, se ele finalizasse bem pra caramba, ele não estava no Flamengo. Simples assim. Estaria disputando vaga, sei lá, no Real Madrid, no Barcelona, no United, no City, no Bayern de Munique, sei lá. É claro que o jogador vai ter alguma lacuna. O normal é ter uma lacuna. O jogador que faz tudo bem é o Pelé, é o Messi, é o Cristiano Ronaldo, enfim, sei lá, o Neymar, o Zico, o Ronaldinho Gaúcho, para dar alguns exemplos que vieram aqui na minha cabeça. O Samuel Lino é um puta jogador, mas ele não tá na prateleira desses caras. Porque se tivesse, volto a dizer, estaria jogando lá, sei lá, no Paris Saint-Germain, para falar de um clube que o Neymar jogou, por exemplo. Então, a crítica é pertinente, ela faz sentido, de falar que realmente às vezes falta um pouco de finalização, e tá certo, eu concordo, mas a gente precisa entender que é por isso que ele tá aqui, não tá lá. Tava no Atlético de Madrid, quase foi parar no Napoli, jogador de uma prateleira muito alta, mas se ele finaliza pra caramba, ele estaria na primeira prateleira dos jogadores do futebol mundial. Simples assim. Então, eu quero saber o que vocês acham dessa dinâmica, o que vocês acham do Lino. Quero ler vocês aqui nos comentários e quero mais uma vez pedir para vocês deixarem o like, hyparem, comentarem e também compartilharem esse vídeo. Compartilhamento é muito importante, ele dá um recado para o YouTube de que esse conteúdo precisa ser visto por mais gente. Então, compartilha nos grupos de WhatsApp. Beleza? Abração. Até o próximo vídeo. Eu fui. Saudações.